Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Bom, 80% das crianças com idade entre 10 e 13 anos consomem açúcar acima do nível recomendado, segundo pesquisa do IBGE. Uma outra pesquisa recente aponta que cerca de 15% dos alunos da rede estadual de ensino estão acima do peso. E há mais informações com Washington Luiz. Quando alguém vê uma criança gordinha ou fofinha, como alguns dizem, os pais até recebem elogios às vezes. Mas e quando a criança cresce e não para de ganhar peso? Qual o limite entre a criança bonitinha e a criança que sinaliza uma possibilidade de desenvolver uma obesidade? Uma pesquisa recente aponta que 15% dos alunos da rede estadual de ensino, por exemplo, estão acima do peso. Entre as crianças com idade de 10 a 13 anos, 80% consomem açúcar acima do nível recomendado pelos nutricionistas. Os dados são de pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que registrou ainda consumo de gordura pela mesma faixa etária, 89% acima dos padrões, e ingestão de fibras 82% abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Os dados foram apresentados no 8º Fórum Nacional de Alimentação Escolar, realizado no fim de maio, em São Paulo. A coordenadora de atenção à saúde da criança e adolescente da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Márcia Parisi, acredita que a obesidade é um problema social e consequência da modernidade. A obesidade hoje é um problema social, né? Então a gente tem crianças, às vezes antes de entrar para a escolinha, já ganhando peso, a gente já tem um aumento da prevalência e é um problema que é consequência da modernidade, né? Assim, os pais trabalhando fora muito tempo, as jornadas de trabalho complicadas. Então, toda a Secretaria Municipal de Saúde, né, toda a rede, ela está atenta. Ela diz que as ações de combate à obesidade já existem e quando as crianças são identificadas com excesso de peso, são encaminhadas aos centros de saúde. Todos esses cuidados de prevenção e promoção, qualidade de alimentação, de atividade física, ela já é feita. Agora, também nas escolas municipais, existe esse programa Saúde na Escola, que foi implantado em 2008, no qual a integração entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Saúde, ela se estreitou muito. Então, todas essas crianças que são identificadas com excesso de peso, de uma forma responsável, elas são encaminhadas para o centro de saúde. Sancionado recentemente pela Prefeitura de Belo Horizonte, a Lei 10.488 cria o Programa Municipal de Prevenção à Obesidade em Crianças e Adolescentes. O texto prevê atendimento para pessoas com idade até 18 anos e ações educativas que promovam a alimentação saudável e combata as consequências da obesidade nas escolas e nos postos de saúde. De Belo Horizonte, Washington Luiz. Bom, dando sequência ao Grande BH em Pauta desta semana, hoje falamos um pouco sobre a dificuldade no emagrecimento das crianças. Quem fala conosco ao vivo é a mestre em Ciência da Saúde e coordenadora do setor de Psicologia do Hospital São Camilo, em Belo Horizonte, Valéria Tassara. Valéria, bom dia. Bom dia. Valéria, é difícil fazer com que uma criança emagreça? Como fazer uma criança entrar nos trilhos ali, seguir uma dieta? Bom, a primeira questão é a criança não emagrece sozinha. Esse foi o grande resultado da pesquisa que a gente desenvolveu no Hospital das Clínicas, no setor de Nutrologia Pediátrica. Então, a gente fez um trabalho com as famílias junto com as crianças, né? Porque a mudança tem que partir da relação dos pais, dos responsáveis que lidam com a criança no dia a dia, seja em relação à sua alimentação, seu lazer, sua vida cotidiana. Ou seja, a participação de pai, mãe, de toda a família nesse processo, ela é fundamental. Ela é fundamental, porque a criança vai se espelhar no comportamento dos pais, nos valores que os pais estão compartilhando com a criança, para que ela abra o apetite para experimentar novos sabores, né? E não ficar repetindo as mesmas condutas, né, que estão levando ao excesso de peso. Valéria, e a infância é um momento ali de formação ainda do corpo dessa criança, claro que nutrientes são muito necessários, e como selecionar, como fazer uma dieta para essa criança, o que o pai e a mãe deve se ater ali, o que eles devem procurar, quais especialistas, não só um especialista, mas uma série de especialistas, como é que funciona esse processo?
Olha, esse processo funciona interdisciplinar, né? O trabalho que a gente fez no Hospital das Clínicas compunha de nutricionista, pediatra, psicólogo, famílias e as crianças, porque a questão do educador físico, aí fica a critério da família, qual atividade que eles vão buscar, né, em lugares próximos à casa deles, à comunidade, né? Então a gente vê o seguinte, por exemplo, no Hospital São Camilo, a gente está fazendo um grupo de atendimento interdisciplinar, porque aí é o diálogo da nutricionista, da pediatra e da psicóloga, junto com os pais participam, os responsáveis, com a criança. Então, a nutricionista, ela dá umas orientações sobre lances que a família pode diversificar para a criança levar para a escola, né, de acordo com a condição econômica da família, né? A pediatra também vai conversando sobre essa relação familiar também, junto com a psicóloga, porque a gente vê que a questão da diversificação, não só na alimentação, mas em atividades que podem gerar prazer, distensionar tensões, isso é fundamental para o processo de mudanças de hábitos alimentares e estilo de vida. Valéria, a questão da merenda escolar, a criança em casa, talvez ela siga uma dieta mais saudável, mas no colégio, na escola, ela pode encontrar produtos ali bem calóricos, né? Uhum. Você está tocando um ponto importante, que a gente está fazendo um trabalho, né, nesse grupo, e as crianças, junto com as mães e os pais, elas estavam montando o que elas levam para a escola, né? E assim, a partir do que cada um montou, a gente pediu para eles escolherem, dentre essa alimentação, as que eles consideram as mais saudáveis. E assim a gente montou um lanche coletivo, né? Mostrando, né, quais os alimentos que seriam mais saudáveis e adequados para essa alimentação. Então, essa atividade lúdica com, né, conteúdos nutricionais importantes de informações, isso deu uma alteração na relação da família e da criança, porque uma das mães contou que a criança, ao ir para a escola, ela mesmo, junto com a mãe, escolheu, né, uma fruta, uma outra alimentação para levar para a escola, apesar, né, dessa oferta grande que tem na cantina da escola. A mãe ainda falou, eu achei que ele está ficando mais consciente. Então, olha que bacana essa interação, esse diálogo entre os profissionais da saúde, as famílias e as crianças. Isso gera mudança. Então, é como fazer mudança, e não simplesmente falar o que fazer. Pois é, Valéria, a criança nasceu, é uma criança mais gordinha. A partir de qual idade o pai e a mãe já devem se preocupar com essa questão do peso da criança, já deve procurar um especialista para tentar reeducar a alimentação dessa criança? Olha, aí o profissional que ele vai dialogar, que está na linha de frente, é o pediatra, né? Então, se o pediatra vai sinalizar para eles que a criança já está ficando com excesso de peso, já está na hora de tomar seus cuidados, suas providências, né? Então, o pediatra vai ser um profissional muito importante para dar essas referências para os pais, para esse diálogo, encaminhamentos e tentar mudanças, né? Bom, e tem um livro, né? Obesidade na Infância e Interações Familiares, uma trama complexa. Fala um pouquinho do livro para a gente. Bom, o livro foi fruto desse trabalho de pesquisa e intervenção no Hospital das Clínicas, em que a gente percebia, né, os médicos principalmente, percebiam que no retorno às consultas, as mães e as crianças ficavam mais ansiosas de ter que seguir uma dieta assim, à risca, né? Então, foi importante a parceria da psicologia para compreender, né, como que se estabelecem as relações familiares em torno da alimentação, os aspectos emocionais, psicológicos, né? E o que acontece nessa relação familiar que pode sustentar a criança numa identidade de obesa ou não. E isso que foi a grande questão da pesquisa também, porque a gente foi pesquisando os fenômenos transgeracionais. O que são esses fenômenos? São nas gerações, o valor simbólico de ser gordo nas gerações dos avós, dos pais e da criança. Então, a gente viu que tem valores importantes ligados a esse lugar de ser gordo na família. E, ao mesmo tempo, a criança sofre um conflito, né? Porque ela pertence a um grupo familiar, sustenta essa identidade familiar, mas no social, na escola, nas relações, ela é rechaçada. Então, ela vive um sofrimento, um conflito grande com isso, né? Então, por mais que as famílias pensem assim, algumas famílias, né?
temos que fazer um tratamento, temos que mudar algumas coisas que preservam essa identidade, que às vezes não ficam visíveis para a família, ela vai, de alguma forma, boicotando o próprio tratamento. Então, quando a gente entende isso, né, que o processo de mudanças, de emagrecimento, pode ser uma ameaça à identidade familiar, isso é fundamental. Porque a gente vai fazer um trabalho em que a família vai ver que essa mudança vai ter ganhos na família, em termos de multiplicar as possibilidades dessa criança e da família de crescimento, né, de ganho, de saúde, e não de ameaçar uma identidade, porque a gente estuda autores, a Savaia, o Walter Ude, que é do professor da Faculdade de Educação da UFMG, que tratam do fenômeno da identidade como uma identidade em curso. Então, a gente tem possibilidades de mudanças. Então, quando a gente trabalha as mudanças de hábitos nessa perspectiva, a gente está trabalhando diversificar as identidades no sentido de crescimento para a família e para a criança. Deu para entender? Muito bem, claro que sim. Bom, conversamos com a mestre em Ciência da Saúde, coordenadora do setor de Psicologia do Hospital São Camilo, em Belo Horizonte, Valéria Tassara. Valéria, muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma ótima quinta-feira para